que na próxima aula a gente vai fazer a interpretação desde o capítulo O Senhor Bertuccio até, e é para ler a mais do capítulo O Banqueiro Parisiense, que acaba na página 84, tá? 82 a 84. Então, pelo livro, esse aqui, quem tem, é da página 77, capítulo O Senhor Bertuccio, até a página 84, tá? E a gente vai ler mais em aula e vai discutir. As discussões em aula ajudam a interpretar, ajudam a entender a história, tá? Como é um livro com bastante gente, muito personagem, muita coisa acontecendo, as discussões ajudam. Alguns de vocês eu tenho certeza que são ajudados pela discussão em aula. Por exemplo, quem se sente entendendo depois da discussão, depois do debate? Ninguém. Posso mandar ler o livro e fazer a prova que não precisam, ninguém precisa de discussão? Não, precisa. Ah, bom. Ó, então vou dar aula para o Iago e para a Laura. Vou fazer essas discussões, os debates, tá? Vamos lá, abram as câmeras. Principalmente quem ainda não abriu. Andressa está aí? Ângelo? Tô aqui. Andressa. Ângelo? Arthur? Brenda? Tô aqui, Bruna? eu tô aqui. Ângelo, tá? Tô Arthur? aqui. Arthur, não? Aqui. Aqui, tô aqui. Abre a câmera. Brenda? Tô aqui. Câmera. Tá aberto. Não te vejo, Brenda. Eu consigo ver que a minha câmera tá ligada. Ah, a tua Tá. testa agora. Bruno? Enzo? Enzo? Tô Bruno? aqui. Gabriel Becker, estou vendo. Gabriel Machado? Gustavo, estou vendo. Iago, estou vendo. Isabela Puertas, não vi hoje. João Vitor. Estou vendo. Júlia, já vi. Laura está ali. Manuela não veio. Maria, estou vendo. Maria? Mariana não veio de novo? Marina? Tô aqui. Naomi? Pedro? Raika? Vitor? Tô aqui. Tá. Nós vamos fazer agora uns exercícios sobre o uso da preposição antes do pronome relativo. O uso ou o não uso, tá? Tem muita gente adulta que escreve ou principalmente fala frases usando o pronome relativo de uma maneira incorreta, usando preposição onde não tem e não usando preposição onde deveria ter. Eu sempre conto o exemplo de um posto de gasolina que tem ali bem perto do túnel, que teve uma vez que eles pintaram todo um paredão, assim, muito enorme mesmo, acho que são 3 andares que tem ali do lado, e com uma lata de óleo de carro, né? E eles botaram assim, o óleo que os brasileiros confiam. Tudo muito caprichado, muito bem feito, e tinha um erro. Vou escrever a frase aqui. Brasileiros. Tava tudo bem lindo. Foi um profissional que fez.
Só que tinha um erro. Qual é o erro? Falta uma vírgula? Não. Eu acho que seria o óleo em. Não Por sei. que tu achas isso, Laura? Não sei se tu. Eu não acho que tá errado, mas eu não sei. Tá, no ouvido da Laura, deu a impressão de que o certo seria assim, ó. O óleo em que os brasileiros confiam. É isso, Laura? É. É. Por que a Laura, que tem um ouvido bom, parece, devia ir para o conservatório de música até, por que a Laura achou que precisava daquela preposição em ali? Porque os brasileiros precisam confiar em algo? Isso, Brenda, isso mesmo. Quem confia, confiam em quê? Né? Então, aquele verbo que vem depois exige uma preposição que eles não colocaram. Entenderam? Então, é isso mesmo, Laura, é isso mesmo, Brenda. Tá? A frase estava errada porque ficava faltando uma preposição. Em vez de em que, dava para trocar por o óleo. Qual seria um sinônimo? No qual eles confiam? No qual. Muito bem. Quem é que falou? Eu e a Brenda. Marina e Brenda, muito bem. O óleo no qual os brasileiros confiam. E se em vez de confiam, fosse precisam, os brasileiros precisam desse óleo. Não entendi. Não seria com cujo, prof? Com cujo aqui não vai dar, porque não é uma posse. Tipo, os olhos que. Ah, não, não dá. Quem é que sabe dizer? Vai, Gustavo. Se fosse precisam, os brasileiros precisam desse óleo. Então ficaria o óleo. Prof, eu posso tentar? Pode. O óleo de que os brasileiros precisam? Ótimo, Vitor. O óleo de que os brasileiros precisam. E o Gustavo pode dizer outra hipótese certa também. Gustavo, pode falar. Não sei. Não? Eu achei que tu vinha dizer Eu bem não na hora. entendi que não pode ser o óleo Vamos que os precisam. Tá, já vamos ver. O Vitor disse assim: o óleo de que os brasileiros precisam. E o Enzo está perguntando por que não poderia ser. Por que não poderia ser cujo? É isso, Enzo? É isso. Como é que eu teria que fazer essa frase, Pedro, para que eu pudesse completar ela com cujo? O óleo, cujo. Júlia, tinha que ser o que aí na sequência para poder completar com cujo? Não sei. Andressa? Não sei. Gabriel Oliveira? Os? Como é? Cujos? Cujos? Não, tá errado. Para ser cujo, o que a gente já viu? Que cujo é sempre usado quando uma coisa é o que da outra. Posse. Posse, muito bem. Então, o que eu poderia dizer que é do óleo? O preço do óleo, o rótulo do óleo, a marca do óleo. Aí eu poderia usar cujo. Enzo, vamos fazer uma frase com cujo e que seja a marca. Como é que vai ficar? O óleo cujo a marca. Por exemplo, comprei um óleo. Cujo a marca era Petrobras? Tá. Ângelo, o que teria para arrumar? Uma coisinha, detalhe, para arrumar na frase do Enzo. Ele disse assim: comprei um óleo cujo a marca é Petrobras. Cuja marca? Cuja marca. Muito bem. Ah, tá, cujo. Cuja
marca, não tem cujo o, ou cuja a. Cuja marca é Petrobras. Muito bem. Voltando naquela frase do Vitor, a frase ficaria assim, ó, o óleo de que eles precisam ou o óleo do qual eles precisam, tá? Por que que mudou a preposição que era em na frase da Laura, mudou para de na frase do Vitor? Hã? Por que que mudou a preposição? O A? Por que que mudou de em para de? Porque mudou o verbo, e o verbo muda, o verbo exige outra preposição. Quando eu digo confiam, confiam em alguma coisa. Quando eu digo precisam, precisam de alguma coisa. E alguns verbos, a maioria, não pede preposição. Por exemplo, como é que eu completo essa frase aqui, Isabela? Isabela, tu já disse não sei, mas tu nem leu a frase direito. Lê a frase, eu tenho certeza que tu vai saber. Tenta fazer. Ó, quando era confiam, ficou assim, o óleo em que os brasileiros confiam. Quando era precisam, ficou o óleo de que os brasileiros precisam. E quando é compram, o óleo, Não dá pra ser, tipo, o óleo, tipo, cujos brasileiros compram? só se os brasileiros fossem do óleo. Entendeu? O cujo, Marina, é quando uma coisa é da outra. Ah, tá. O óleo cuja marca, o óleo cuja tampa, o óleo cujo rótulo. Aí daria cujo, porque o rótulo é do óleo, a marca é do óleo. Prof, daria pra ser, tipo, os brasileiros cujo óleo compra? Não, não. É que vocês estão tentando botar cujo. O cujo é bem raro da gente usar, é muito mais raro. Tem uma palavra bem comum para botar naquela frase. O óleo. Vejam, a palavra compram precisa de preposição? Quem compra, compra alguma coisa direto. É que? Que? Muito bem. O óleo que os brasileiros compram. Por quê? Porque a palavra comprar não exige nenhuma preposição. A palavra que pode ser trocada por qual palavra? Que é sinônima? Para ser pronome relativo. Qual? O qual, muito bem. O óleo, o qual os brasileiros compram. Tá? Então, na maioria das frases, das orações adjetivas, nós vamos usar que. E ele vai poder ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Gustavo, como é que ficaria a frase se em vez de o óleo fosse os óleos? Essa mesma frase que eu botei aí. Os olhos que o brasileiro precisa, não sei. E se fosse precisa, seria de que, né? De O óleo de que o brasileiro precisa. E se fosse compram? o óleo que os brasileiros compram. Muito bem, ficaria igual. Ou os quais? Os óleos que os brasileiros compram. Peraí, deixa eu já botar. E aproveitar quem é que falou os quais? Eu, prof. O Gabriel. Uhum. Ó, os óleos que os brasileiros compram ou os óleos. E aí, opa. E aí, os quais? Oh, meu Deus. Só um pouquinho. Os olhos. Os quais os brasileiros compram. Então, a palavra que, ela pode ser substituída por
o qual, se for singular, como o óleo, o qual os brasileiros compram, ou os quais, se for plural. Ou as quais, se for feminino, plural. Tá? Vocês estão entendendo quando é que se usa a preposição? Quando o verbo que vem depois exige a preposição. Pedro, tá entendendo? Pedro? Tô sim. Tá? Deixa eu só localizar aqui o... Peraí, eu vou ter que abrir o quadro. Para apresentar para vocês. Não está apresentando, né? Agora vai dar. Tá, né? Vocês já estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Aqui nós vamos ter várias frases com período composto e com uma oração adjetiva. Por exemplo, essa primeira. A lua, todo mundo enxerga ou querem que eu ponha maior? Põe Dá maior, pra por ver. favor. Tá, vou botar maior. Agora deu, né? A lua, que é satélite da Terra, inspirou muitos poetas. Vamos lá. Eu vou chamando um por um, tá? Para analisar, tem frase para todo mundo. Andressa, qual é a oração subordinada adjetiva nessa frase? Inspirou? Isso é o verbo, né? Isso é um dos dois verbos da frase. Ó, isso é um verbo. Qual é o outro verbo que tem nessa frase, Andressa? É. Qual é outro verbo que tem nessa mesma frase? É. Muito bem. Então aqui eu tenho dois verbos, o que prova que isso é uma oração, que é um período composto, né? Tem mais do que uma oração. Agora, eu quero que vocês olhem para essa frase e me digam quais são as duas orações. Eu vou separar em duas orações. Vai, Iago. É a Lua que é satélite da Terra e inspirou muitos poetas. Daria para dizer que sim, mas a gente aprendeu que a oração subordinada, adjetiva, começa com pronome relativo. Qual é o pronome relativo que eu tenho aí? Não lembro o que é pronome relativo. Quem pode ajudar ele? Qual é o pronome relativo que tem aí, gente? Não sei, prof, seriam muitos ali? Gente, olha só. Nós estamos vendo que que a oração adjetiva começa com um pronome relativo. Nós estudamos todos eles, o que, o qual, cujo, onde,
né? Então, o Ângelo está nos dizendo aí que é o quê? E é mesmo, Ângelo, tá? Então, a oração adjetiva começa aqui, ó. Que é satélite da Terra. Tá? Isso é oração adjetiva. Tá? Começa aqui no pronome relativo, ó, que é satélite da Terra. E qual é a oração principal, então? João Vitor? Qual é a oração principal? Eu não sei. Ó, não é que a gente viu que a oração adjetiva se refere a um termo antecedente que está dentro da oração principal? Sim. Qual é o termo ao qual se refere essa oração adjetiva aqui? Quem que é satélite da Terra? Lua. A Lua. Muito bem. Então, isso aqui se refere à palavra Lua, que está na oração principal. Tá? Bom, só que aqui, se eu dissesse assim, então a oração principal é a Lua, mais ou menos, porque a Lua não tem verbo aqui. Onde é que está a continuação disso? Inspirou Aqui, muitos poetas. É. Então, a oração principal é a Lua inspirou muitos poetas. Tá? Essa é a oração principal. E é dentro da oração principal que se encontra o termo antecedente, o termo ao qual a oração principal se refere, que é a palavra lua. Tá? Por que a gente precisou cortar essa oração principal em 2 pedaços? Porque se a gente não cortasse, ficaria assim: a lua inspirou muitos poetas, que é satélite da Terra. O que aconteceria se eu dissesse nessa ordem? Parecia que é satélite da Terra, os poetas. Muito bem. É Júlia que falou? Sim. Sim, perfeito, Júlia. Se eu colocasse essa oração lá grudada em poetas, ficaria parecendo que a oração adjetiva se refere ao termo antecedente, que seria poetas. E aí daria errado. Tá? Perfeita análise. Então, eu preciso intercalar a oração para que ela fique ao lado da palavra a qual ela se refere. Tá? Última coisa. Deixa eu ver quem não. Satélite da Terra, vírgula, inspirou muitos poetas. Essa oração adjetiva está explicando ou está restringindo a Lua? Explicando. Perfeito, está explicando. Porque ela está explicando que a Lua, ela está falando em geral. Então, ela é do tipo explicativa. Tá? E qual é uma marca dela, além de olhar eu saber que está explicando? O fato de que ela vem entre Não tá? sei. A explicativa vem entre vírgulas. Lembram? Se eu tirasse a Sim. explicativa daqui, ó, mudaria o sentido da oração principal? Não. Não mudaria. Tá? A Lua inspirou muitos poetas, continuaria sendo a mesma Lua. Não mudaria nada. Tá? Por isso que ela é explicativa, por isso que ela vem entre vírgulas e por isso que ela pode ser retirada sem que isso altere o sentido da principal. Vamos ver essa 13 aqui, ó. Feliz é a pessoa. Deixa eu tirar ela daqui. Vou botar ela aqui para cima. Feliz é a pessoa cujo trabalho Me agrada. lhe agrada. Tá? Feliz é a pessoa cujo trabalho lhe agrada. Todo mundo entende essa frase? O que ela quer dizer?
Que a pessoa é feliz quando o trabalho agrada ela. Quando ela é feliz com o trabalho dela, ela é feliz. Isso, eu sempre digo isso. Escolham uma profissão que dê prazer para vocês, que aí vocês não precisam ir embora do trabalho para ser felizes. Né? A gente, quando faz o que gosta, já está sendo feliz enquanto está fazendo aquele trabalho. Não quer dizer que não tenha problema, que não tenha hora que a pessoa se chateie. Mas ela está fazendo uma coisa que ela gosta, então já a vida dela já começa bem. Não precisa esperar o fim de semana, ou esperar o fim do ano, ou esperar o fim da vida mesmo, né? Então vamos procurar aqui. Quais são os verbos? Primeira coisa que a gente faz. Eu acho. Não. É e agrada. É, muito bem. É um verbo e agrada é outro verbo. Então eu tenho duas orações mesmo. Quais são as duas ideias que eu tenho aqui? Uma é de que a pessoa é feliz e a outra, Que ela trabalha? o trabalho da pessoa agrada a pessoa. Por que eu estou dizendo da pessoa? Por causa desse cujo aqui, Porque ó. tem o cujo ali. Aham, o cujo me diz que o trabalho é da pessoa. Né? Cujo não é da pessoa? Para não repetir da pessoa, eu poderia dizer essa frase assim: feliz é a pessoa que o trabalho da pessoa agrada a pessoa. Imagina que horror. Então, para evitar isso, eu uso os pronomes. Ó. O que esse lhe está querendo dizer aqui? Agrada a ela, tipo. A ela, muito bem. É um pronome que está aqui para substituir, para eu não precisar repetir. E o cujo, a mesma coisa. Tá? É o trabalho da pessoa. Então, eu tenho aqui duas orações. Uma é feliz é a pessoa, e a outra é cujo trabalho lhe agrada. De quem essa frase, esse período, de quem que essa oração aqui, cujo trabalho lhe agrada, de quem ela está falando? Da pessoa. Muito bem, da pessoa. É o trabalho da pessoa. Aqui está o termo antecedente, ó. Tá? Dentro da oração principal. Então, vamos lá. Analisando essa frase. Qual é a oração principal? Feliz é a pessoa. Feliz é a pessoa. Qual é a oração adjetiva? Cujo trabalho lhe agrada. Perfeito. Tá? No caso dessa frase, ficou mais fácil, porque ela está bem separadinha, não está intercalada. Tá? Agora me digam, que tipo de oração adjetiva é essa? Feliz é a pessoa cujo trabalho lhe agrada. Opa. Explicativa? Não, não é explicativa. Eu acho que é afirmativa. Não. Tem dois tipos, restritiva. É isso, é restritiva, é restritiva. Restritiva. Por que ela é restritiva? Porque se fosse explicativa, tipo, estaria explicando o porquê que a pessoa é feliz, ou tipo... Não, até poderia ser a mesma coisa. Teria uma vírgula aqui, e aí todas as Esqueci o que é restritiva. se eu tivesse posto uma vírgula aqui, ó, ouça, todas as pessoas são felizes e todas as pessoas o trabalho agrada. Mas, tirando essa vírgula daqui, o que acontece? Só é feliz quem? A pessoa. Qual pessoa? Cujo trabalho lhe agrada. Isso, essa pessoa. Eu tô falando de uma pessoa só. Oi? É de um tipo de pessoa, não é? Isso. Essa frase se refere àquelas pessoas cujo trabalho agrada a essa própria pessoa. As outras não. Tá? Agora vejam essa 15 aqui. Os idosos. Deixa eu copiar ela para cima. Os idosos, os quais gostam de dançar, se divertiram muito. Nesse caso aqui, de quais idosos essa pessoa está falando? Os que gostam de dançar. Os que dançaram.
Os que dançaram. Olhem bem, peraí que eu vou fazer ela maior. Atenção, atenção. O que essa pessoa que fez essa frase está dizendo sobre idosos? Ela está dizendo duas coisas. Que os idosos gostam de dançar. Como é, Júlia? Ele tá falando que todos os idosos gostam de dançar. Perfeito. Que todos gostam. Não, Essa frase está falando isso. ele Ela- não tá falando isso, Ele não tá falando todos, tá falando os quais. Não é Mas, todos. gente, olha só, do jeito como está aqui, com essa vírgula. Peraí, deixa eu marcar aqui. Com essa vírgula aqui, eu tenho duas informações aqui. A principal é que os idosos se divertiram muito. Essa é a minha oração principal, né? Os Sim. idosos, começou aqui e continuou aqui. Os idosos se divertiram muito. E qual é a outra informação que eu estou dando? Os Que quais os gostam idosos de gostam dançar. de dançar. Colocando essas duas vírgulas ali, o que passa a acontecer? Passa a acontecer que eu estou falando que idosos são pessoas que gostam de dançar. E que idosos se divertiram. Entenderam? Se eu tivesse tirado a vírgula, aí mudava de figura. Se essa frase tivesse sem as vírgulas, seria os idosos que gostam de dançar, ou os idosos os quais gostam de dançar, até fica mais bonitinho nesse caso, com o quê, né? Os idosos que gostam de dançar se divertiram, os outros não. Estão entendendo a diferença? Entendi. Então, Ah, tá, se entendi. eu não ponho a vírgula, eu digo, eu leio assim, ó, os idosos que gostam de dançar se divertiram. Os que não gostam, não se divertiram, ou eu não sei. Eu sei que os que gostam se divertiram. Se eu coloco a vírgula, eu estou dizendo que idosos são pessoas que gostam de dançar e que, portanto, se divertiram muito. Entenderam a diferença? O significado é a mesma coisa que aquela dos políticos. Tá? Quando eu digo os políticos que são corruptos, se eu não ponho vírgula, eu estou dizendo que os políticos, estou falando só dos que são corruptos. Tá? Entenderam aqui o drama? Então, analisando essa oração, Vitor, qual é o pronome relativo? Peraí, pronome relativo, peraí. Os idosos. Pronome relativo. Pronome relativo é a palavra que introduz a oração adjetiva. Ah, verdade, esquece. Então, seriam que gostam de dançar. O pronome relativo é uma palavra aqui nessa frase. Então, eu acho que seria se, ou... não sei. Peraí, aquilo que tu Que- disseste, que gosta de dançar, é a oração subordinada adjetiva. Isso aqui é a oração adjetiva mesmo. Tá? O pronome relativo é a palavra que introduz a oração adjetiva, é a palavra que começa a oração adjetiva. Portanto, Seria, então... cara, não sei. qual é a primeira palavra dessa oração adjetiva aí que tu está olhando? Que? Que. O pronome relativo é que. Nessa frase. Tá? Enzo, qual é o termo antecedente dessa oração adjetiva? Ao qual ela se refere? Enzo? Isabela? Naomi? Pedro? Idosos. Oi? Idosos. Quem é que falou?
Eu, Júlia. Júlia, a Júlia, tá? Porque os outros todos não estão em aula, pelo jeito. Nem para dizer não sei. Gente, me respondam, Eu tava respondendo até agora, prof. tá? Eu estou enxergando só a tabela aqui, que eu estou apresentando, e eu gostaria de saber que eu tenho alunos que estão prestando atenção, senão não precisa, tá? Então, vamos lá. Sim, o termo antecedente, Júlia, é idosos mesmo, tá? O termo antecedente está dentro da oração principal. Então, aqui, se eu for botar oração principal, a oração principal é: os idosos se divertiram muito. Lembrem-se de que a oração principal precisa ter verbo. Qualquer oração precisa ter verbo. E qual é a oração adjetiva? Que gostam de dançar. E que tipo de oração adjetiva nós estamos falando aqui? Explicativa. Porque ela está entre vírgulas, ela está falando de que todos os idosos gostam de dançar. Está explicando. Tá? Termo antecedente. Qual é? Idosos. Idosos. Pronome relativo, qual é? Que. Que. Tá? É tudo isso. Se eu fosse trocar a palavra que por um sinônimo, qual seria? O que eu poderia trocar aqui? Os quais? Mas só que é idosos no plural. Os quais. Os quais? Uhum. Eu falei isso. Ah, entendi tu dizer o qual. Os quais, muito bem. Tá? Olha, isso que a gente está fazendo é análise de um período composto em relação à oração adjetiva. Tá? Olha essa aqui. A neve, que é fria, provocou a morte da vegetação. Deixa eu ver que elas são. Quase na hora. Como é que se analisa essa frase? Quem é que gostaria de testar o ponto extra hoje? Com essa Pode frase. ser eu. Quem sou eu? Eu. Júlia. Olha. Júlia? Ah, tá. É a Júlia que falou? Eu também Aham. falei, mas pode ir a Júlia. Era eu e a Júlia. Tá, pode ser as duas. Eu vou botar uma, depois a próxima eu boto para outra. Tá? Quem vai começar? Pode ser eu. Pode. Quem é a pessoa que está falando? Júlia. Júlia, vai. Primeira coisa, procura os verbos. É e provocou. Muito bem. É e provocou. Então, a Júlia sabe que ela tem duas orações aqui. Tá? Quais são? Qual é a oração principal, Júlia? A neve provocou a morte da vegetação. Perfeito. A neve provocou a morte da vegetação. Essa é a oração principal. Tá? O que está vermelho aqui é a principal. O que mais que tu sabes, Júlia? A neve é o termo antecedente, que é Ótimo. pronome relativo, Ótimo. e que é fria, essa parte, é a explicação da neve. Todas as neves são frias. Ótimo. Muito bem. Estão aqui as vírgulas, né? Mostrando que a Júlia tem razão. Então, a neve, vírgula, que é fria, vírgula, provocou a morte da vegetação. Então, como a neve é fria, aqui é só uma explicação. Se eu tirasse esse pedacinho aqui, mudava o sentido da oração principal? Não. Não mudava. Então, ela é explicativa. Tá? Muito bem. E o termo antecedente é neve, ó, porque essa oração adjetiva se refere à neve. Muito bem, Júlia. E o pronome relativo?
Que. Que. Então a Júlia já está com o seu ponto ali. Quem era a outra pessoa que queria uma frase? Eu, Laura. Laura. Vamos lá, Laura. Deixa eu tirar essa explicativa daqui, porque ela pode ser ou explicativa ou qual é o outro nome dela? Quem lembra do outro nome da frase? É relativa? Ah, restritiva. Restritiva. Então vamos lá. Aí a tua frase, Laura. A professora indicou os livros que deviam ser lidos. Tá. Eu acho que tem que falar a oração principal? Tem que primeiro, a primeira coisa sempre boa de fazer é achar os verbos, para tu te dar conta que tem duas. Ah, tá. Indicou e lido. Indicou, é um verbo de uma, e ou deviam ser. Não ser. Tá, tudo isso aqui. E agora? Oração principal? Isso, oração principal qual é? A professora indicou os livros. Perfeito. A professora indicou os livros, oração principal. O que mais? Ó, O termo antecedente, não sei direito, mas acho que é a professora. é a professora que devia ser lida? Não, é os livros. É, os livros. Então, ó, termo antecedente, livros. Tá? Termo antecedente. Qual é a oração subordinada adjetiva? Prof, tinha caído, pronto. Ah, bem que eu achei. Qual é a oração subordinada adjetiva? Eu não sei, mas acho que. Não sei. O que está funcionando como adjetivo aqui, dos livros? Que deviam ser lidos? Muito bem. Essa é a característica desses livros aqui, que deviam ser lidos. Tá? Então, isso é a oração subordinada adjetiva. Tá? Termo antecedente é livros. E qual é o pronome relativo? O que ali? Que. Que é o pronome relativo. Opa, vou só riscar ele aqui. Que é o pronome relativo. Tá. Tá? Deu um momento do horário, né? Deixa eu só parar de apresentar aqui. Quem é que entendeu a explicação? Quem é que aproveitou a explicação? Eu sei que a Laura e a Júlia aproveitaram. Entendi. Quem mais? Eu. Marina, tá? Mais alguém? Entendeu alguma coisa a mais por causa da explicação? Andressa, Isabela, tá. Hoje eu não enxerguei Pedro, não enxerguei Isabela. Deixa eu ver quem mais não abriu a câmera. Bruno, nunca mais vi. Nem me lembro mais, né, Bruno? Então, essas pessoas todas estão marcadas aqui. Enzo, te vi hoje? Não, né? Ah, vi, sim. Vi bastante até. Isabela não vi. Manuela não veio. Mariana não veio. Pedro não vi. Tá? Aqui na próxima aula, vocês tenham câmera, tenham a maquiagem necessária, o penteado, o cabelo, o chapéu, sei lá. Tá? O quadro, ó, façam que nem eu, põem um quadro e a pessoa se confunde, não sabe quem está falando. Tá bom? Eu vou mandar exercícios sobre isso, façam-nos e leiam o capítulo que eu marquei ali, que eu já não sei. Um banqueiro parisiense. Tá bom? Prova na próxima aula. Bate. Beijos. Tchau, prof. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.